Amém, glória a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ele vive para sempre, eternamente. Que a paz do Senhor reine em sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu consultório, na sua empresa. Que a paz do Senhor reine no seu coração, em nome de Jesus. Você crê? Diga amém. Eu creio que batalhas já foram vencidas aqui nessa noite, no nome de Jesus. Batalhas já foram vencidas na sua saúde, batalhas já foram vencidas nos seus relacionamentos, na sua família. Você que crê, diga amém. Eu creio que o nosso Deus é Deus presente, é Deus fiel. Eu te convido a se assentar aí onde você está, na presença do Senhor. E eu gostaria de meditar com você nessa terça movie a respeito de uma batalha que não se vê, uma batalha que ninguém vê. E para isso eu gostaria de ler com você na palavra de Deus. Acompanhe comigo a projeção no nosso telão. A Bíblia diz em Romanos capítulo 7, versículo 15. Romanos capítulo 7, versículo 15. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Diga misericórdia. O apóstolo Paulo dizendo aqui aos Romanos: não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Até aí. A batalha que ninguém vê. Existem batalhas que todo mundo consegue enxergar. Pastor Daniel acabou de orar aqui juntamente com os pastores, a equipe de oração, pelos enfermos, pelas pessoas que estavam precisando de uma resposta. Eu creio que Deus já operou milagres aqui nessa noite. E quando alguém está doente, você conhece essa pessoa, você logo percebe que alguma coisa não está bem. Quando alguém perde algo importante na sua vida, todo mundo olha para aquela pessoa e percebe que algo não está legal. Quando uma família entra em crise, você logo vê, fica visível que há problema ali. Mas existe um tipo de guerra que ninguém vê. Não aparece na foto que você posta, não aparece numa conversa que você tem com uma pessoa, não aparece lá nos stories, não aparece. É a guerra silenciosa. É uma guerra que acontece dentro de mim. Diga, dentro de mim. É a guerra da nossa mente, uma guerra que acontece lá no nosso coração. A guerra é entre o que eu sei que devo fazer e na verdade o que eu tenho vontade de fazer. E é exatamente isso aqui, o que o apóstolo Paulo abre o seu coração para nós. E nós vimos aí juntos aí no texto, o apóstolo Paulo dizendo: eu não entendo a mim mesmo. Não é que eu não entendo as pessoas, eu não entendo a mim mesmo. Ele está dizendo: tem coisa dentro de mim que eu não consigo explicar. Será que isso só acontece com o apóstolo Paulo? Tem coisa dentro de mim que eu não consigo explicar. E ele continua no texto que nós vimos: eu quero fazer o que é certo, mas eu não consigo. Tem irmão falando: meu Deus, parece que Deus está me vendo.
Os olhos do Senhor estão sobre todos nós. E olha que aqui não se trata de um iniciante na fé. Estamos falando aqui de um dos homens mais poderosamente usados por Deus, o apóstolo Paulo, o homem das revelações, o homem dos milagres, o homem que marcou gerações. E mesmo assim, esse homem, o apóstolo Paulo, ele admite: existe uma batalha, diga batalha. E essa batalha acontece onde? Dentro de mim. Dentro de mim. E aqui começa tudo. Antes de Deus nos usar em grandes vitórias, quantos creem que Deus quer te usar para grandes milagres, grandes vitórias? Antes de Deus te usar para grandes vitórias externas, que todos verão, Ele nos confronta com as batalhas internas, aquilo que ninguém vê, mas Ele está vendo. Ele está vendo a batalha que ninguém vê. E o primeiro ensinamento que eu quero ver com você aqui nessa noite, nos convida a olharmos. Quem tem olhos aí, dá uma piscada aí, diga amém. O primeiro ensinamento nos convida a olharmos para dentro, diga para dentro. Olhe para dentro. Antes de Deus mudar o que está à nossa volta, antes de Deus mudar o que está ao nosso redor, Ele trabalha o que está dentro. O nosso instinto é sempre olhar para fora. Nosso instinto é sempre olhar para aquilo que se vê. Deus, muda isso. É o nosso pedido, principalmente num culto como esse de terça-feira, terça move. Deus, muda isso. Deus, muda aquilo. Deus, abre a porta está fechada. Deus, abre essa porta. Quantos já fizeram orações assim? Diga amém. É o nosso instinto. Deus frequentemente responde com um silêncio. A gente até canta, né? Quando Deus fica em silêncio é porque nosso Deus não dorme. O nosso Deus está trabalhando. Nosso Deus está agindo. E muitas vezes a gente chega diante de Deus com pedidos, com necessidades, e a resposta de Deus para nós é um simples silêncio. Na verdade é porque Deus está trabalhando, diga trabalhando. Deus está trabalhando algo mais profundo. A gente chega diante de Deus, Deus abre a porta, Deus responde naquilo que nós necessitamos. E Deus olha para nós e fala: mas e você? Como você realmente está? O que precisa ser transformado lá dentro? Essa é a resposta de Deus para nós. Porque existem pessoas pedindo a Deus um novo tempo. Nós pedimos a Deus: Deus, eu quero viver um novo tempo no meu trabalho. Deus, eu quero viver um novo tempo no meu ministério. A gente pede para Deus, mas mantemos a mesma mentalidade de sempre. Pedimos a Deus, até cantamos: uma nova história Deus tem para mim, um novo tempo. Pedimos a Deus: Senhor, eu quero viver uma nova história. Mas continuamos repetindo os mesmos padrões. Continuamos caindo nos mesmos pecados, diga misericórdia. Pedimos a Deus: Deus, a tua promessa, cumpra em minha vida a tua promessa. Mas não resistimos ao processo. O processo não é fácil. A gente quer viver os milagres, quer viver as bênçãos, mas a gente não quer passar pelo processo. Quando vamos à palavra de Deus, a Bíblia diz que o povo de Israel saiu do Egito em um dia, diga um dia. Mas o Egito demorou anos para sair daquele povo, diga misericórdia. Deus tirou o povo da escravidão rapidamente, mas Deus precisou de muito tempo para tratar a mentalidade daquele povo. Uma mentalidade que estava presa ao Egito, à escravidão. E aqui vem o ponto importante: Deus não quer apenas mudar onde você está, Deus quer mudar quem você é, exatamente onde você está. Às vezes a gente fica pensando: Deus, eu preciso mudar de emprego. Deus, eu preciso mudar de igreja. Deus, eu preciso mudar tanta coisa. Deus quer mudar você. Deus quer mudar você. Porque quando o interior muda, o que se vê, o externo, perde todo o domínio. A verdadeira libertação não é sair de um lugar, seja ele qual for. A verdadeira libertação é ser transformado dentro dele, é ser transformado exatamente onde você está. E onde você está, Deus quer te usar para uma obra muito grande.
Levante a sua mão onde você está e receba essa palavra. Onde você estiver, por onde você andar, você não estará lá sozinho. A mão do Senhor estará agindo em teu favor. Onde você colocar essas mãos aí, olhe para suas mãos. Olhe para suas mãos, diga: são mãos prósperas, são mãos abençoadas. Onde eu tocar essas mãos, ali haverá mudança, ali haverá transformação, porque a mudança já começou dentro de mim. Aleluia. Glória a Deus. A batalha que ninguém vê. Segundo ensinamento: vença você mesmo. Vença a si mesmo. Nem tudo que eu sinto. Quem aqui tem sentimento? Hoje estive num velório. O pai de uma irmã da nossa igreja faleceu. Eu estive ali acompanhando esse velório à tarde. E ali, não só ela, mas todos que ali estavam ali sofrendo, chorando essa dor da separação. E eu dizia isso: nós não somos pedra. Nós sabemos que é o natural da vida. Ele já era um homem avançado em idade, mas nós temos sentimentos. Quem tem sentimento aí, diga amém. Tem gente que parece que tem um coração de pedra. Deus vai quebrar esse coração de pedra em nome de Jesus. Mas voltando aqui, nem tudo que eu sinto, por mais que tenhamos sentimentos, nem tudo que eu sinto pode me governar. Hoje muita gente vive guiada por impulsos. Eu fui hoje comprar um negócio no mercado, minha filha foi junto, e tudo que ela vê, ela fala: papai, eu quero. Falei: minha filha, meu Deus, se for comprar tudo que você quer, o que será de mim? O que será de mim? Quem se identifica aí, diga amém. Mas prega a palavra, voltemos aqui à palavra. Amém. Mas muita gente é guiada por impulsos. Você está lá com o seu carro abençoado, e você está lá assistindo a TV, vem aquela propaganda daquele carro maravilhoso. Você fala: meu Deus, eu estou precisando desse carro. Eu te faço uma pergunta: você precisa desse carro mesmo? Impulso. Mas voltemos aqui, prega a palavra. Eu sinto, então eu faço. Eu quero, então eu preciso, como a minha filha. Eu desejo, então eu tenho direito, porque eu estou desejando isso, impulsos. Mas o reino de Deus não funciona assim. Diga: não funciona. Não funciona assim. Sentimento não é uma direção, desejo não é destino, impulso não é autoridade. Acompanhem comigo. Jesus, ele sentiu. Jesus, ele foi guiado pelo deserto, foi levado pelo deserto para ser tentado pelo diabo. E ali no deserto Jesus, diga, sentiu. E Jesus sentiu fome. Quem tem fome aí, diga amém. Quem está com fome aqui, diga amém. Evangelista Fábio vai providenciar aqui, olha o glória. Vai providenciar uma oração para você aguentar até o final do culto, amém? Não esperou molhar o bico. Mas Jesus sentiu fome. Sentiu fome no deserto, mas ele não foi governado pela sua fome. Jesus sentiu dor, diga dor. Quem sente dor aqui, diga amém. Jesus sentiu também. Jesus sentiu dor lá no Getsemane, mas ele não foi controlado pela dor. E ele nos ensina: eu posso sentir, mas eu não sou escravo daquilo que eu sinto. É o que vemos de forma prática também na história de José. Nós temos tantos exemplos. Quem conhece a história de José, José do Egito? José, ele, por muito tempo ele se viu sozinho. Ele se viu ali, ninguém estava vendo, sem ninguém vendo, sem plateia, sem reconhecimento algum. Ele poderia pensar: mas ninguém vai saber. Ninguém vai saber. E assim que agimos muitas vezes. Mas José, ele sabia de uma coisa: as pessoas podem não estar vendo, mas os olhos do Senhor estão sobre todos. Deus está vendo. E ele diz, sabe o que José diz? Ele diz não, diga não. Ele diz não para um prazer momentâneo. Ele diz não para tudo aquilo que estava querendo tirá-lo do foco, para não perder o propósito duradouro, o propósito eterno que Deus tinha, não só para ele, mas para toda a sua descendência, para todo o seu povo. Porque existem decisões no secreto, no nosso secreto, que definem destinos, que definem o nosso destino. Eu não sei o que você tem sentido aqui nessa noite, eu não sei o que você tem desejado, o que você vem lutando aí dentro de você. Mas saiba de uma coisa: nem toda liberdade é liberdade. Algumas são
prisões, diga prisões, prisões disfarçadas. Nem toda renúncia é uma perda. Algumas na verdade são preparação, diga comigo, preparação. Preparação de um futuro lindo, de um futuro maravilhoso, que Deus tem preparado para mim e para você. Então aí onde você está, na luta que você se encontra, eu te desafio a vencer. Lute, batalhe, vence os seus desejos, vença os seus sentimentos, vença você mesmo, e você viverá a promessa de Deus na sua vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh Deus, Deus está falando com você, diga amém. Amém, diga, fala comigo, Senhor. A batalha que ninguém vê, terceiro ensinamento: dependa dEle, dependa do Senhor. Eu sempre digo isso, às vezes a gente pensa que precisa de tanta coisa. Eu dependo de tanta gente, de tantas situações. Olha, você pode perder tudo, diga tudo, tudo nesse mundo, mas se Jesus estiver com você, você já tem tudo. Você já tem tudo. Dependa de Deus. Paulo chega ao seu limite. Quem aqui já chegou ao seu limite em algum momento da sua vida? É o que nós vemos aqui. Paulo chega ao seu limite. Ele reconhece: eu não consigo sozinho. Quantas vezes nós chegamos ao nosso limite e chegamos a essa conclusão: pastor, eu não consigo mais, eu não consigo sozinho. E isso não é uma fraqueza, muito pelo contrário, isso é maturidade espiritual. Porque enquanto eu acho que eu consigo, eu tento controlar tudo. Mas quando eu reconheço que eu não consigo, aí sim eu começo a depender de Deus. Eu me coloco nas mãos do Senhor. Então nós vemos o apóstolo Paulo perguntando: quem me libertará desse corpo sujeito à morte? Todos nós, o nosso destino humano, carnal, pegue aí no seu corpo aí, pega, esse corpo aí vai virar pó um dia. Nós viemos, esse corpo veio do pó, e ao pó ele vai voltar. Eu posso dizer isso com certeza, porque hoje eu vi um irmão, esse corpo físico, humano, voltando ao pó. E o apóstolo Paulo faz essa pergunta: quem me libertará desse corpo sujeito à morte? E ele mesmo responde: graças a Deus. Você pode dizer isso? Graças a Deus. Graças a Deus. A resposta não está nesse mundo. A resposta não está nas coisas desse mundo. A resposta está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. A virada está aqui. Não é uma questão técnica, não é uma questão de habilidade, não é pela força, o que a Bíblia diz, não é por esforço humano. É Cristo em mim, é Cristo em você, é Cristo em cada um de nós. Agora não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Oh, aleluia! O Evangelho nunca foi sobre pessoas fortes tentando alcançar a Deus. É sobre pessoas fracas. Quem é fraco aí? Quem é fraco e reconhece as suas fraquezas? Sobre pessoas fracas sendo alcançadas pelo poder de Deus. Quem foi alcançado pelo poder de Deus? Quem foi alcançado pela graça do Senhor Jesus? Em toda a Bíblia nós vemos isso. Exemplos, homens, mulheres. Moisés, quando Deus o chamou para libertar o povo, ele falou: quem sou eu? Eu não sei nem falar direito. Deus disse: eu falo através de você. Outros exemplos, Gideão, Deus chamou ele, e Gideão disse: Deus, eu sou o menor, quem sou eu? Eu sou o menor de todos. E Deus disse: eu vou te usar dessa forma mesmo, eu vou te usar assim mesmo. Pedro disse para Deus: Deus, eu sou falho, eu vou falhar. E Jesus disse: eu vou te restaurar, eu vou te restaurar. Moisés morreu, Deus chega diante de Josué e diz: Josué, agora é com você, você vai conduzir esse povo. Não se desvie nem para um lado nem para o outro, medita na minha palavra, seja forte e corajoso, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Deus não procura desempenho, Deus procura uma vida de rendição total a Ele. O ponto onde você reconhece a sua fraqueza é exatamente a chave, diga, a chave. A chave onde Deus manifesta a sua força e o seu poder em nós.
Deus quer manifestar força, a sua força e o seu poder em nós. Ele encontra pessoas disponíveis aqui. Diga: eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Eu dependo de Ti. Você que depende do Senhor, dê um forte aplauso a Ele. Diga: eu dependo de Ti, Senhor. Oh, glória a Deus. A batalha que ninguém vê. Último ensinamento: vença no secreto. Todo mundo quer ser vencedor, todo mundo quer ser vitorioso, e quer que todos vejam. Todo mundo. Quem me viu aquelas músicas lá, né? Quem me viu passar pela prova vai me ver cantar o hino da vitória e tudo mais. Nesse sentido, eu não sei a letra, mas quem sabe aí, diga amém. Quer cantar o hino aí? Deixa pra lá. Deixa pra lá. Prega a palavra. O pastor Rasta está falando: continue, continue, prega a palavra. A batalha que ninguém vê, vença no secreto. É no secreto que nós vencemos. Toda vitória pública que todo mundo vê, ela nasce de uma decisão privada, uma decisão particular, uma decisão que nem sempre se vê. Olha só, antes de Davi enfrentar Golias, ele venceu um leão, ele venceu um urso. Antes de José governar todo o Egito, ele governou os seus desejos em secreto. Antes de Jesus vencer a cruz, ele venceu o Getsemane. Deus não improvisa destinos, mas Ele forma corações. Corações estão sendo formados aqui nessa noite, estão sendo restaurados aqui nessa noite. O que você vence quando ninguém está vendo vira autoridade. Diga autoridade. Autoridade quando todos estão olhando. Talvez ninguém saiba o que você enfrentou, o que você enfrenta. Talvez ninguém saiba as orações silenciosas que você fez, ou que você tem feito diante de Deus. Mas Deus sabe de cada uma delas. Deus, os ouvidos do Senhor estão inclinados a nosso favor. Ele não desperdiça nada disso. O inferno não teme pessoas perfeitas, não. O inferno teme pessoas rendidas ao senhorio de Cristo. Você pode se render diante do Senhor Jesus. Faça isso. Aí é sentado como você está, faça assim, num sinal de rendição. Isso, se renda, se renda. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos. Você conhece? Do que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, oh, Jesus. Ele te chama pelo nome, Danilo. Qual a minha resposta? Eis-me aqui, Senhor Jesus. Ele te chama pelo nome. Qual a sua resposta? A rendição gera a presença de Deus. E a presença muda a atmosfera. A presença muda o ambiente, muda situações, transforma realidades, transforma a minha e a sua vida, transforma as nossas vidas. A batalha que ninguém vê. Talvez você chegou aqui pensando em vencer algo externo, algo que se vê, mas Deus está te mostrando aqui nessa noite algo muito mais profundo. Você não foi chamado apenas para vencer batalhas, você foi chamado para entregar o controle total da sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Porque quando você tenta vencer sozinho, você se desgasta,
você se frustra, mas quando você entrega, Deus assume o controle, Deus assume o governo da sua vida. E quando Ele governa, o que te dominava acaba perdendo a força, o que te confundia acaba perdendo a voz, o que te pressionava perde toda a autoridade. Agora ouça com atenção, não é sobre você ser forte, é sobre Cristo ser suficiente. Cristo é suficiente. Como falei na semana passada, a graça de Deus nos basta, a graça de Deus nos é suficiente. Não é sobre você controlar, é sobre Deus governar, é sobre Ele estar no controle. Não é sobre resistir até o fim, é sobre começar uma nova história, uma nova forma de viver. Logo, aquele que está em Cristo, quem aqui está em Cristo, é uma nova criação. A velha vida acabou, diga acabou. As velhas práticas, os velhos hábitos, o pecado ficou para trás e uma nova vida começou. Eu começo uma nova vida em Jesus Cristo. Uma nova vida eu tenho em Jesus Cristo. E hoje o Espírito Santo está gerando uma convicção aqui. Você não precisa continuar lutando sozinho. Simplesmente basta você entregar o controle da sua vida ao Senhor. Porque quando Cristo assume o governo, a história muda de nível, a história muda de realidade. E eu já posso ver aqui histórias sendo transformadas nessa noite. Aquilo que parecia ser o seu fim é só o começo de uma linda e maravilhosa história que Deus já está escrevendo para você. Você crê? Se coloque em pé na presença do Senhor Jesus Cristo. Se coloque em pé na presença